Aleluia. Hoje eu vou falar sobre uma igreja com o rosto de Cristo, uma igreja com a cara de Jesus, uma igreja que reflete Jesus desde o início do primeiro encontro que as pessoas têm com ela, mas não só no primeiro encontro, mas também nos bastidores dessa igreja, nas relações dessa igreja, das pessoas mais antigas, daqueles que trabalham e fazem as coisas acontecerem. Uma igreja que reflete o amor de Cristo. Logo nós vamos ler o texto em Colossenses, no capítulo 3, se tu tem a tua Bíblia física ou digital, já procura. Mas antes disso, quero dar um pano de fundo. O apóstolo Paulo, o ministério dele aconteceu nos anos 50, 60, depois de Cristo. O Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou no ano de número 33. É claro que ele nasce no ano zero da era cristã. É por isso que é o ano zero da era cristã, porque é onde ele nasce. E ele morre, ressuscita e é assunto ao céu aos 33 anos. Mas Paulo vai estar pregando, edificando igrejas, plantando igrejas, vai estar levantando líderes e vai estar escrevendo 13 livros do Novo Testamento, lá pelos anos 50, 60 e um pouquinho mais. Ele escreveu para esse povo de Colossos, da cidade de Colossos. O apóstolo Paulo que escreveu para os que moravam em Filipos, escreveu para os que moravam em Éfeso, para os que moravam em Roma, os romanos. E você vai ver quantas cartas às igrejas ele escreveu. Tinha um amontoado de igrejas de uma das viagens de Paulo, aliás, de todas elas. O apóstolo Paulo viajou 3 grandes viagens, não como as suas, nem como as minhas, que demoram 1 dia, 2, 3, de avião, você vai tão longe hoje e volta. Não, as viagens deles eram viagens que demoravam muito. Nessas viagens ele naufragou muito. Ele conta que passou fome, esteve nu, ele foi preso muitas vezes, ele foi chicoteado, ele teve que fugir de algumas cidades porque queriam matá-lo, porque não entenderam a mensagem do evangelho, não receberam bem a mensagem do evangelho. E Colossos era uma dessas, na região da Ásia. Você vai ver, hoje é a Turquia, naquela região onde estão as 7 igrejas da Ásia do Apocalipse. Vocês se lembram? Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, e tem Colossos também, não no livro do Apocalipse, mas tem Colossos também, que ficava naquela mesma região. Uma cidade que foi muito pujante, 200, 300 anos antes de Cristo, mas ao longo do tempo, por causa de vários terremotos, abalos, a mudança também no comércio local, ela foi minguando, ela foi ficando uma cidade menos prestigiada. Mas quando Paulo chegava nas cidades, normalmente ele procurava quem? Os judeus dispersos, aqueles que saíram, fugiram por perseguição lá de Israel e moravam em todos esses lugares. Quando os judeus moravam, criavam colônias nesses lugares, construíam as sinagogas, já que não podiam construir um templo, porque o templo era um lugar só que ele poderia ser construído, que era em Jerusalém. Então eles construíam nessas colônias, em todos esses lugares e cidades, construíam sinagogas. E o que Paulo fazia? Era do trajeto de Paulo, quando chegava numa cidade, procurar seus irmãos judeus e começar a pregar na sinagoga no dia de sábado. E o que ele pregava? Ele convencia os judeus através das escrituras do Antigo Testamento, porque era só o que tinha. Ele convencia os judeus que aquele Jesus que havia morrido há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, aquele Jesus da história de Jerusalém, que todo judeu sabia, aquele Jesus era o Messias, que eles estão esperando ainda, que eles estavam esperando, mas que já tinha vindo, tinha sido morto e tinha ressuscitado. Em Colossos, Paulo não chegou a ir. Embora Paulo, quando chegava numa cidade dessas, pessoas se convertiam, começava a ter uma igreja, logo ele levantava líderes, e esses líderes ele ordenava, chamava de pastores, de bispos, de presbíteros, não importa, ele ordenava para que eles ficassem cuidando, porque logo Paulo ia andando para plantar outra igreja em outro lugar. E em Éfeso, que ele morou apenas bastante tempo, mas nas outras pouco ele morava, ele já saía pelo Espírito Santo movido nessas suas viagens, mas deixava ali
pessoas, né? E aqui era um caso. Colossos, Paulo, segundo ele escreve, ele mesmo nem chegou a ir a Colossos, mas deixou lá Epáfras. E essa carta aos Colossenses ele escreve juntamente com Timóteo. É uma carta composta por 2 autores, juntamente com Timóteo. Provavelmente ele recitava para Timóteo escrever. Ele escreve então aos Colossenses, e quem traz notícias dos Colossenses, da igreja de Colossos, para ele, dizendo: tem problemas assim, tem problemas assado, tem um monte de liturgia, umas coisas entrando para dentro do culto que são dos deuses pagãos da volta dali de Colosso, tem problemas dos gnósticos, que são os crentes que acham que são mais sábios que todo mundo e que dizem que tiveram uma revelação especial de Jesus, muito além do que os apóstolos tiveram. Então o apóstolo Paulo, neste momento que escreve, ele está onde? Preso numa prisão domiciliar em Roma, e de lá ele escreve essa carta aos Colossenses, a esses irmãos que ele não foi lá fundar a igreja, não tinha ido pessoalmente, mas o seu obreiro estava lá. E ele escreve o que? Vejamos, leiamos comigo por favor, Colossenses no capítulo 3, versos 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Acima de tudo, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o árbitro, ou seja, o juiz em vossos corações, ou no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam agradecidos. Depois ainda diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E ainda diz a palavra do Senhor: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Amém? E eu quero falar sobre essa igreja com a cara de Jesus, com o rosto de Jesus. Me dá a impressão que quando Paulo está começando a escrever aos Colossenses, pelo Espírito Santo vinha para ele uma mensagem. Põe o nome de Jesus aí nesse versículo. Põe o nome de Jesus nessa orientação, nessa exortação. Me parece que o rosto de Jesus aparecia para o apóstolo Paulo, para Timóteo, enquanto eles escreviam. Tinha o rosto de Jesus assim, aparecendo ali, aparecendo para ele, dizendo: põe o meu nome aí, porque vocês vão ver que em todos esses versículos aparece o nome de quem? Do Senhor Jesus. Tudo tem a ver com a cara de Jesus. Tudo tem a ver com a vontade de Jesus, em todos esses textos. Se não é verdade, vejam que no primeiro diz: assim como o Senhor perdoou vocês, no primeiro texto que eu li. Depois no segundo, no outro versículo diz: que a paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações. Depois no próximo versículo diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. No último texto diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Vocês viram? Jesus está em todas as orientações, em todas as características que uma igreja com o rosto de Cristo tem que ter. Todas elas são pautadas na vontade, na palavra do Senhor, no coração do Senhor Jesus. E a primeira de todas as exortações que levam o nome de Jesus, a cara de Jesus, a primeira característica dessa igreja com o rosto de Cristo, com cara de Jesus, é uma igreja que a sua roupagem principal, a sua principal roupa, o seu look preferido é a roupa do amor, as vestimentas do amor, o seu cartão de visita, a forma de você se apresentar e apresentar a Jesus, a forma de servir as pessoas, absolutamente o look que nós escolhemos para usar é o amor do Senhor Jesus. E o texto vai dizer, que nós lemos, que o amor é o elo perfeito. Eu estava estudando
essa mensagem e fui fazer o casamento do Jonatas, do Tatais e da Júlia. Falar nisso, se vocês estão me ouvindo, que bem capaz que vão estar me ouvindo. Eu não me ouviria. O Tatais e a Ju, fazer o casamento, e me veio isso, o elo perfeito que uniria esses dois, o elo perfeito, porque nesse elo chamado amor, nesse elo, como se fosse uma corrente, como se fosse algo para o qual tudo converge, onde todos e tudo precisa estar conectado. Por isso ele é um elo perfeito, porque tudo depende dele, tudo a partir dele nasce, cresce, se fortalece, e tudo fica conectado, fica perfeito e ajustado através desse elo chamado amor. Portanto, todas as virtudes divinas, todos os frutos do Espírito, tudo que é bom, tudo que é agradável, está conectado de alguma forma, habita, está debaixo desse grande guarda-chuva chamado amor. Toda virtude que engrandece a Deus, que exalta a Deus na nossa vida, através de todo o corpo de Cristo, está conectado através do amor, e nós fomos capacitados para amar. Porque nós poderíamos nos perguntar: pastor, mas de onde viria esse poder? Como eu faria para amar como Jesus amou? Nós fomos capacitados, nós fomos empoderados, nós fomos ativados pelo próprio Jesus, ou Deus nos ativou, nos fez capaz de amar como Cristo amou, através do seu próprio Filho. Porque a palavra do Senhor diz que nós amamos porque Ele nos amou. Porque nós amamos, como podemos amar? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que o seu amor, o amor de Deus, foi derramado em nossos corações através de Jesus. Derramado. Alguém já viu ou já se expressou dizendo assim: cara, tá chovendo de balde? Alguém já viu chuva de balde? Tem chuvas que são chuvas normais, chuvas de pingos, mas tem chuvas que são de baldes, caem cachoeiras do céu. E é exatamente essa expressão: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Romanos 5:5. Portanto, sempre que nós dissermos que nós não temos capacidade de amar como Cristo amou, que é o padrão mais elevado de amor, o primeiro e mais básico amor é: ame o próximo como você ama a si mesmo. Mas o mais elevado é: ame o próximo como Cristo te amou, perdoe como Cristo perdoou, suporte como Cristo suportou, renuncie como Cristo renunciou. E agora o texto de Romanos nos diz que nós fomos habilitados pelo amor. Como que nós fomos habilitados com o amor? Porque nós participamos de uma aula sobre isso? Porque nós aprendemos, pastor André, na escola? Será que na escola você teve aula sobre como amar? Não, nós aprendemos sobre amor porque nós experimentamos uma enxurrada do amor de Deus que invadiu e naufragou o nosso coração, inundou o nosso coração, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. E também o amor, igreja querida, preste atenção comigo, o amor é uma prova da minha experiência com Jesus. O amor, quando ele é abundante na minha vida, ele é uma prova, uma testemunha que denuncia que eu tive uma experiência verdadeira, que o meu cristianismo não é fake, que eu não sou uma farsa, que eu não sou um gospel, eu não sou um crente do IBGE. Tem muito evangélico do IBGE, mas eu não sou do IBGE, porque quem de fato aprende a amar, a perdoar, a relevar, a conviver junto, diz o texto da palavra do Senhor no Evangelho de João. João é o apóstolo do amor, sim? É isso? O que ele diz? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. É por isso que nós sabemos que tivemos uma experiência verdadeira, porque nós amamos os nossos irmãos.
E o amor, por que o amor é uma marca do rosto de Jesus na igreja? Porque ele reflete o próprio Jesus. Ele é o caráter de Jesus, ele é a própria natureza de Jesus, ele é a natureza de Deus. Diz também o apóstolo João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Portanto, todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ele ama. E quem não conhece a Deus, realmente não ama, porque Deus é amor. Diga comigo: Deus é amor. Deus é amor. Agora é legal falar de amor assim: eu amo, eu faço bem para as pessoas. Por que eu amo? Porque eu não posso ver uma pessoa em necessidade que eu ajudo. Por que eu amo? Eu amo porque eu faço uma ação uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no dia. Eu não posso ver ninguém na sinaleira. Eu amo porque isso, porque aquilo. Amém. Isso de fato é uma grande expressão da própria pessoa de Cristo. Jesus disse: quando vocês me vestiram, eu estive nu, vocês me vestiram. Eu tive fome, vocês me deram o que comer. Porque vocês fizeram isso para mim um dia. E nós vamos perguntar: quando te fizemos isso, Senhor? Sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então amém, glória a Deus por isso. Mas vai mais longe. Uma igreja com a cara de Jesus vai mais longe. É amar o diferente. É amar, saber perdoar, saber consertar, saber se relacionar, saber conviver juntos. É muito legal, é maravilhoso você se compadecer de estranhos, ajuda o estranho, volta para casa, volta para a sua vida. O difícil é conviver em comunidade, numa igreja, sabendo que nós somos todos tão diferentes e que nós vamos nos estranhar em algum ponto da caminhada, porque nós somos muito diferentes. Diga comigo: nós somos muito diferentes, nós somos estranhos. Cada um de vocês é de um planeta diferente. Aqui tem Júpiter, aqui tem Marte, aqui tem Vênus, aqui tem Netuno, aqui tem até gente que acha que é o Sol, que não é planeta, é uma estrela. Nós somos muito diferentes e cada país desses, meu Deus, tem uma história diferente. Imagina essa multidão que está aqui hoje, ali nos mezaninos. Oi, lindos dos mezaninos, Deus abençoe. Cada um sorri, cada um faz os mesmos gestos cristãos. Paz do Senhor, amado. Que lindo, o Senhor abençoe. Sim, que lindo, todo mundo com uma cara de santo. Mas na verdade, cada um veio de um planeta diferente. Você acha que ele está dizendo uma coisa, mas ele está dizendo outra. Já viu numa festa, às vezes uma irmã dizendo: ai, como ficou bom o teu cabelo. Isso pode ser tudo. O que pode ser isso? O que pode ser isso? Ai, como tu... O que pode ser? Não sei, dependendo do planeta de onde a pessoa veio, isso pode ser muita coisa. Então, nós somos de amor de verdade é o amor que nos faz prontos para continuarmos convivendo, para perdoarmos, para nos conectarmos de novo, para relevarmos as diferenças. A lógica do amor é a diferença. Eu não preciso muito de amor para amar os iguais, para estar com os iguais com os quais eu me identifico. Ora, se eu me identifico com você, é lógico que é fácil eu me aproximar de você, eu relevar tantas coisas. Mas a lógica do amor de Cristo é outra. Ele me faz amar aqueles que são estranhos, diferentes, e mais do que amar, conviver com eles e dar frutos para a glória de Deus ao lado deles. Essa é a igreja com a cara de Jesus. É a igreja, senão você vai precisar arrancar. São muitos textos, gente, entende? Se você se dedicar a essa historinha que eu posso amar sem conviver, então você vai ter que arrancar muito texto da Bíblia. Deve passar semanas arrancando páginas inteiras sobre o verdadeiro amor de Jesus, que nos faz conviver, servir, suportar uns aos outros. Inclusive o que eu li aqui, ele é perfeito, ele é o elo perfeito, exatamente porque ele nos faz conviver com tantos diferentes.
ele é um dom maravilhoso, porque ele é um dom que vem com um combo, dom combo. Ele é uma virtude que vem com um combo. Já comprou combo, irmãos, do Mac? Já comprou? Mas eu não quero batatas, mas é o mesmo preço sem batatas e com batatas. É um combo. Então aqui tem um combo. O amor sempre vem, disse Paulo. Agora permanecem esses 3 dons: a fé, a esperança e o amor. Diz o apóstolo Paulo: o fruto do Espírito é paz, alegria e amor. O amor está sempre junto. O fruto do Espírito, os dons de Deus, você vai ver que o amor vem acompanhado de alegria, de esperança, de fé, de felicidade, de paz. É maravilhoso que a igreja aprenda a viver o amor. E o texto diz: revistam-se do amor. Por que eu tenho que me revestir do amor? Porque a nossa vestimenta natural é de guerra, é de divisão, é de discórdia, é de desacordo. A nossa roupa natural de homens pecadores é para não conseguir andar junto com as pessoas por muito tempo. É isso, gente, que nós somos, que nós viemos com essa vestimenta. Mas através do sacrifício do Senhor Jesus, Ele pede: revistam-se, estejam sempre se revestindo, colocando outra roupa por cima dessa. E que roupa é essa? A roupa da capacidade que Deus nos dá de andarmos juntos, de entrarmos em acordo. Revistam-se do amor. Esse deveria ser o look preferido de todas as irmãs que estão aqui, de todos os irmãos. Disse Paulo aos Filipenses: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A amabilidade de vocês conhecida por quantos? Por todos. Pelos vizinhos? Sim ou não? A amabilidade ou a irritabilidade de vocês? A amabilidade ou a chatice de vocês? Diz o texto: seja a amabilidade de vocês. Os parentes não crentes de vocês, seja a chatice de vocês conhecida pelos crentes, pelos não crentes, pelos familiares de vocês. Não, seja a amabilidade conhecida. Essa igreja, você é crente, pelo amor de Deus, seja amável. Pelo amor de Deus, seja legal, seja bacana, seja de fácil convívio. Pelo amor de Deus, engole um sapo, uma rã, engole. Leva para casa, toma um chá de carqueja. Alguém já tomou chá de carqueja? É maravilhoso. Você que está em casa, toma um chá de carqueja, mas aguenta, engole. Seja a amabilidade de você. Se você não consegue ser amável, se você é uma pessoa difícil de conviver, eu quero te desafiar em nome de Jesus a ser curado nessa noite aqui, a receber cura do Senhor. Porque se você está sempre xingando, sempre brigando, sempre estourando, sempre explodindo, sendo mal educado, até nos lugares onde está sendo servido, ou por um garçom, ou por um frentista, ou por sei lá quem, uma caixa de um supermercado, se você está sempre irritado, faça um favor para Jesus, por Deus nosso Senhor. Não diga que você é crente. Não diga: eu sou de outra religião do mal. Eu sou de uma religião do mal, sou do capeta. Faça o favor para o Senhor, não diga que você é crente. Diga, mas depois que você se converter, amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para os amáveis, amorosos, afetivos. É uma promessa de paz. Olha só, quem? A promessa não. A igreja que tem o rosto de Cristo é promotora de paz. É gente que gosta de paz, não gosta de guerra. Gosta de paz, gosta de viver em paz. Eu gosto de viver em paz. Eu quero ter a razão, ou eu quero viver? Quem gosta de viver em paz, levanta a mãozinha. Gosta de viver em paz. Quem gosta de ter razão, sai fora. Então, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados. Diga comigo: eu fui chamado para viver em paz.
chamado. As guerras que nós temos que comprar são outras guerras, irmãos. Não é contra pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os poderes espirituais da maldade que estão nas regiões celestes. É aí que nós temos que brigar, é contra o diabo mesmo e seus demônios. Foi para essa paz que nós fomos chamados. É lindo saber que ao mesmo tempo que a paz é um sentimento maravilhoso de Deus, ele é uma armadura. Paulo disse que a paz de Cristo guardará os vossos corações e mentes. Conhece alguém que parece que está sempre blindado contra os ataques? A paz que excede a todo o entendimento. Você diz, meu, e tu está em paz? As pessoas perguntam assim, olhando para ti, quem é esse que até o vento lhe obedece? Ele está vivendo uma tempestade e está em paz, está lutando com as suas emoções, está orando no Espírito, orando em Espírito, para continuar mantendo a sua paz. Vejam como é poderoso que Jesus, o Senhor Jesus, qual é o maior presente de Jesus? Quando Ele está conversando com os discípulos e dizendo, a boca vai ser braba, vão me perseguir, vão me matar, eu vou sair, vou largar fora daqui, vou para o meu Pai. E é o seguinte, a boca vai ser braba aqui para vocês, mas não fiquem ansiosos, porque para enfrentar essa boca braba, eu não escrevi nada, só falei. O Senhor não acabou escrevendo nenhum livro, nenhum trecho, Ele só falou, discipulou. Os outros é que anotaram, mas Ele disse, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Tenham bom ânimo, aleluia. Esse é um presente maravilhoso do Senhor, que a gente tem que saber usar. A paz que o Senhor disse, eu deixo a minha paz. No Sermão da Montanha Ele chegou a dizer assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui no 30 Semanas a gente começa assim, sempre com essa frase, eu sou o Mauro, um filho amado? Não sei, já nem sei, porque aqui diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sabe uma frase que expressa bem o pacificador? Deixa disso, diga comigo, deixa disso, não leva a sério, deixa disso. Aqueles que estão sempre atacando uma briga, sempre dizendo não, mas esses dias a Aurora me disse isso, pai, eu acho que a Beltrana não gosta mais muito de mim. Por quê, filha? Não sei, ela anda estranha comigo. Eu disse, engraçado, filha, mas eu conversei com ela esses dias, eu acho que ela gosta muito de ti. Sabe que palavra tu deve dar para um irmão quando ele diz assim, fulano não sei o que, meu, tira isso da tua cabeça, cara, ele não estava num dia bom, essa pessoa é do bem, eu conheço ela é de Jesus, ela te ama, ela só não está bem, esquece isso, prefere esquecer. Esse é o pacificador, o que põe água sempre nesse fogo da ofensa, da mágoa, do ressentimento, é sempre aquele que apaga esse fogo e diz, deixa disso, meu irmão, pelo amor de Deus. O mesmo preço que Jesus pagou por essa pessoa, pagou por ti também, glória a Deus. Então, que a paz esteja. E por fim, uma igreja com a cara de Jesus é uma igreja que ama, é orientada pelas Escrituras. Ainda está lá no primeiro ponto, lá no telão. É uma igreja que é orientada pelas Escrituras, ama as Escrituras, que a palavra de Cristo abunde ricamente em vocês. Não é uma redundância? Abundar ricamente? É a mesma coisa as duas palavras, rico e abundante. Mas é tão forte o que o Paulo quer dizer, que diz, a palavra de vocês abunde ricamente em vocês, a ponto de vocês terem condições de instruir um ao outro. Olha o que Paulo disse,
Gente, como vocês vão instruir, consolar, suportar, cuidar, pastorear um do outro, se a palavra de Deus não abunda em vocês? Vocês não sabem nada das Escrituras, para que você possa aconselhar mutuamente uns aos outros, com toda a sabedoria, instruam-se. E ele ainda diz, cantando salmos. Mas eu nem sei cantar nenhum salmo, pastor, que eu não conheço salmo de cor, não dá nem para cantar. Então vejam, hoje eu quero te desafiar em nome de Jesus a você crescer na palavra de Deus. Crente gospel e crente do IBGE não conhece a palavra de Deus, não ama a palavra de Deus. E nós temos visto, infelizmente, uma geração que diz assim, eu quero conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe como isso soa? Tem negócios que eu acho bons, perfeitos e agradáveis. Eu quero que o Senhor me dê as coisas que eu acho boas, perfeitas e agradáveis. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, eu quero conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim, que no momento pode não ser nem boa, nem perfeita, nem agradável para mim, mas que é boa, perfeita e agradável para o Senhor, que conhece o meu futuro. E qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Gente, olha para cá. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem um nome, é a Bíblia. Tem um nome. Onde mais você poderia achar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus de Romanos 12? Onde é que você acha isso? Se Cristo disse, tudo o que se sabe sobre mim é revelado pelas Escrituras. Portanto, você não precisa de mais nada. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor está nas Escrituras. Mas nós esquecemos, nós não amamos mais as Escrituras. E eu quero que você, marido, eita homem de Deus, marido, mulher querida, a gente tem tido, você que está me assistindo, cadê a câmera aqui? Tem câmera para mim? Não. Olha eu mudando de look para a câmera, olha. Você que está me assistindo em casa, pelo amor de Deus, nunca mais diga que você não consegue ler a Bíblia, porque pastor, eu acabo não entendo nada. Pastor, eu não leio, sabe por quê? Me dá sono. Pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não leio nada, eu não sou de leitura. Ai, Deus. Não peque, não diga isso. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa. Jeremias disse, quando eu achei a tua palavra, eu comi ela, e ela foi alegria para o meu coração, porque eu comi a tua palavra. Quando eu achei ela, eu comi, porque ela é agradável, ela me trouxe alegria. Nunca diga, se você não entende a palavra de Deus, não se preocupe, leia mais uma vez, sem entender 2, 3, 10, 20, 1000, e você vai entender. Senão o Espírito do Senhor não está aqui na terra, Ele não veio coisa nenhuma, é uma farsa isso tudo. Mas se o Espírito do Senhor está aqui, Ele te guiará a toda a verdade, e Ele vai esclarecer as Escrituras para você. O seu papel é ler as Escrituras, ler as Escrituras, decorar as Escrituras, de maneiras que ela saia pelos seus lábios quando você menos espera, de maneiras que ela flua pelos seus poros. Uma Bíblia lá na tua casa, homem de Deus, pai de família, sacerdote do lar, líder da sua casa, você tem que abrir a Bíblia em casa. Não entrega isso para tua esposa, ela também tem que fazer, sem dúvida que sim, tem o mesmo poder, mas se você não fizer, você está empobrecendo a sua família, Homem, abra a sua Bíblia em casa, leia, tira essa pobre Bíblia do painel do carro, da bolsa de porta do carro, do porta-luva de carro, tira ela, lá, sei lá, no raio que o parta, que você guarda a sua Bíblia e que você pegava para vir só na igreja. Agora nem isso mais a gente faz, que a gente traz o celular, a miserável está lá. Ninguém me ama, ela diz. Ninguém me quer. Ela fica orando, Senhor,
que um dia passe um crente por aqui. Manda um crente passar aqui, Senhor, para me pegar, para me abrir, para me amar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e é apta, ela vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Ela está ali, ela tem tudo isso, e tu não olha para ela, não lê, não risca, você não anota, você não rabisca ela. Irmã querida, quantas Bíblias tem aberta na sua casa? Tem que ter uma da filha, um do filho, um do marido, um da esposa, tudo meio aberto, tudo por ali, onde se toma café, onde se almoça, onde se faz devocional. A igreja que tem a cara de Jesus prega a Bíblia aqui, ensina e não cansa de pregar a palavra de Deus. A igreja não cansa de escutar e de praticar a palavra de Deus. E a igreja que tem o rosto de Jesus em casa, tem a Bíblia no centro da sua casa, no centro da sua vida, da família. Amém, queridos? Quantos não têm acesso às escrituras hoje? Milhares no mundo já aceitaram a Jesus pelo testemunho de alguém, mas não tem a tradução da Bíblia na sua língua. Ficam lá com umas copiazinhas. Alguns países perseguidos, onde o cristianismo não pode existir, é proibido pregar a palavra, é proibido se reunir. Lá, irmãos, tem pequenos trechos das escrituras ou Bíblias escondidas, porque ter uma Bíblia é crime, mais às vezes que portar drogas. Alguém assistiu meu stories essa semana de uma igrejinha que eu fui aqui da nossa querida D Cachoeirinha, e eu encontrei uma senhorinha de 95 anos? Alguém? Alguém não. Os outros todinhos não me seguem. Isso é grave, irmãos. Não seguir no Instagram o seu pastor, não curtir, não comentar e não compartilhar. Isso aí lá em cima não sei. Mas eu estive numa congregaçãozinha mimosa, tinha lá umas 10 irmãs cantando num coralzinho. O próprio pastor tinha que tocar o violão porque não tinha músicos na igreja, não tinha praticamente nenhum jovem. E eu vi ela assim, tão mimosa, fui dar um beijo nela, irmã Maria, e perguntei: que idade a senhora tem, irmã? 95 anos. Servindo a Jesus, pastor, vou servir até Jesus voltar. Eu falei: e ele volta logo, né, irmã? Ela fez assim, tipo assim, se ele deixar eu viver um pouco mais aqui, também tá bom. 95 anos servindo ao Senhor Jesus. Essas pessoas normalmente aprenderam a ler na Bíblia. Essas pessoas aprenderam a ler. Agora, como é que alguém aprende a ler na Bíblia? Como que se aprende a ler sem saber ler? Como é que se aprende a ler do nada, sozinho? A fome é tanto, o desejo é tanto, a necessidade é tanto, o temor a Deus é tão grande. Essas pessoas dizem: eu quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero conhecê-la para não pecar contra ti. Então eles tinham que aprender a ler sozinhas, essas irmãs, às vezes com o marido incrédulo, endemoniado, bêbado em casa. Elas aprendiam a ler, para eu e você dizermos que dá sono. Que eu não entendo. Mas hoje o Senhor vai nos curar e nós vamos passar a ser amantes das Escrituras, amém? Amém? Hoje o Senhor vai nos curar, em nome de Jesus. Uma igreja com a cara de Jesus ama as Escrituras, amém? Tem as Escrituras no púlpito, mas tem as Escrituras em casa aberta também, sendo pregada em casa. E por fim, tudo que fizerem, seja falando por palavra, seja nas ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai, amém? Vamos estar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Tudo que fizerem, tudo que fizerem, tudo que fizerem, quer por palavras, quer por ações, façam em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar
por você, amado, para que você hoje peça ao Senhor pelo seu Espírito: Senhor, me faz crescer no amor, me faz, Senhor, conviver com gente bem difícil, me faz, Senhor, não quebrar pontes, me faz, Senhor, conversar com as pessoas e dizer: estou ofendido, é o que a Bíblia diz, chama e conversa, estou ofendido, me senti mal, preciso que tu me perdoe, preciso te perdoar também. Eu te peço, irmão querido, peça isso para o Senhor. É a maior habilidade de um ser humano hoje, é ser hábil no amor. Depois disso, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a deixar de ser uma pessoa ansiosa, irritada, me ajuda a parar de ser briguento, a ter palavras violentas, uma comunicação violenta, ofensiva, acusatória, sempre acusando, sempre achando as coisas ruins. Me dá uma comunicação pacífica, abençoada. Diz a palavra do Senhor que as nossas palavras devem sair dos nossos lábios para abençoar os outros, para abençoar, para edificar. Peça ao Senhor: Senhor, me faz alguém da palavra, uma pessoa da palavra. É bonito uma pessoa da palavra, não é, gente? Uma pessoa da palavra. Eu estou amando a palavra, estudando a palavra, sou louco pela palavra, eu compro um monte de livro para aprender da palavra, quero aprender da palavra. Tira o meu sono, Senhor, que não é um sono, é um demônio que vem me atacar. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo, maravilhoso, poderoso, que quer, sim, é Ele que quer e Ele que pode trazer o rosto de Jesus para a igreja. Sim, que Cachoeirinha, Gravataí, a região metropolitana olhe para a tua igreja aqui, para essa comunidade, Senhor, e possa dizer: eu vejo neles o rosto de Jesus, eu vejo neles o coração de Jesus. Que os teus vizinhos, aqueles que te conhecem, quem trabalha com você, possa dizer: vale a pena ser cristão, se é para ser como você, porque você tem o rosto de Jesus brilhando no teu rosto. Sim, Senhor, pelo teu Espírito faz isso, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.